Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre a globalização e a competitividade. Existem líderes governamentais que são aqueles que cada vez mais estão preocupados com a competitividade econômica de suas nações, enquanto que líderes das grandes organizações voltam-se para a competitividade organizacional em uma economia globalizada. As organizações devem buscar uma série de vantagens competitivas temporárias em vez de tentar sustentar a vantagem e manter o equilíbrio. Isso devido às constantes mudanças que ocorrem repentinamente no ambiente organizacional e no seu ambiente externo. Para isso, elas devem dar prioridade às necessidades dos clientes, aprender a ver e criar futuras necessidades para os clientes, agir à frente dos concorrentes, usar o elemento surpresa para conseguir vantagem competitiva, mudar as regras do jogo, alterando sua maneira de atuar, mostrar aos clientes suas intenções estratégicas, desestabilizar o mercado com várias investidas diferenciadas e também estar apto e preparado para competir nos ambientes doméstico e globalizado. Como exemplos de globalização, temos a indústria do automóvel. Por exemplo, um carro é projetado nos Estados Unidos, tem peças japonesas, é montado no Brasil e vendido no Canadá. Os celulares são fabricados no Japão com tecnologia alemã e vendidos no Brasil. Óculos de sol, por exemplo, fabricados na China com tecnologia norte-americana e design alemão. Então, são alguns exemplos de globalização. Como características da globalização, temos o aumento das relações econômicas entre os países, maior produção e consumo de bens e serviços globais, informações disseminadas instantaneamente. Com a internet, a informação chega muito rapidamente às organizações e às pessoas. O surgimento de empresas multinacionais e transnacionais. Empresas transnacionais são empresas que possuem a matriz em um país desenvolvido e atuam com filiais em países em desenvolvimento ou países subdesenvolvidos. Elas expandem dessa maneira o seu mercado consumidor e se beneficiam da mão de obra barata, da isenção de imposto, das doações de terrenos e outros incentivos oferecidos pelos governos dos países. E empresas multinacionais são aquelas que possuem sedes em diferentes países. Surgimento de blocos econômicos e também a diminuição de barreiras comerciais, avanços tecnológicos e de meio de comunicação. E também a economia informal, que cresce muito rapidamente. Além disso, temos a interferência nos aspectos culturais de uma sociedade. Por exemplo, certos hábitos incomuns para um determinado país passam a ser normais, pois são aprendidos pela TV e pela internet. Esses hábitos podem ser, por exemplo, alimentares, o que é evidenciado pelas redes de fast foods globais, por exemplo. Ou também podem ser pelo consumo da moda, com a atualização das vitrines das grandes lojas de departamentos, com as mesmas roupas no mundo inteiro. Como pontos negativos da globalização, temos que os países em desenvolvimento podem ter que competir muito com indústrias de países desenvolvidos. As novas indústrias podem enfrentar custos mais altos de produção do que as indústrias avançadas, já que têm mais experiência de mercado. A concentração de riqueza. A maior parte do lucro das empresas transnacionais fica nos países desenvolvidos. O aumento do desemprego, a globalização e a revolução tecnológica e científica causaram a automação da produção, ou seja, robôs e máquinas realizando o trabalho que antes era feito pelo homem.
a descaracterização de costumes culturais e também a exploração de matéria-prima e de mão de obra barata dos países subdesenvolvidos. Como pontos positivos da globalização, temos o livre comércio. A globalização permite que a população tenha mais opções de produtos no mercado para escolher. Os preços também tendem a ficar menores devido a esse livre comércio. O combate à inflação. Maior acesso do consumidor a produtos importados melhores e mais baratos, assim como produtos nacionais. Investimentos estrangeiros em outros países. Desenvolvimento tecnológico. Possibilidades de troca de culturas e costumes, por exemplo, costumes da culinária, o que enriquece o conhecimento sobre outros países. A melhora do relacionamento entre os países também é vista como um ponto positivo da globalização. Em relação às oportunidades e desafios da globalização, podemos dizer que o maior desafio é criar um sistema que, além de maximizar o crescimento global, seja mais equitativo e capaz de integrar as potências emergentes, reduzindo o enorme hiato entre países ricos e pobres. Ainda temos a aptidão para a concorrência, que é a principal força da globalização para os melhores, ou seja, geram oportunidade para os melhores, e a principal ameaça para os piores, ou seja, os principais desafios para os países menos desenvolvidos. Além disso, oportunidades, desafios e dificuldades são maiores com a globalização. As oportunidades para estabelecer negócios internacionais não se restringem apenas às grandes organizações. Há espaço para todas as organizações, desde que demonstre bom desempenho, preocupação com o atendimento ao cliente, conhecimento do negócio em que atuam, capacidade de competir e busquem um diferencial que as qualifiquem a fim de alcançarem vantagem competitiva. Entre os meios de internacionalizar as organizações, temos as fontes externas, que seriam realizar manufatura dos produtos em outros países, onde a mão de obra ou o fornecimento de matéria-prima é mais barato. Também com a exportação, com a transferência de produtos para venda em países estrangeiros. Isso gera pequenos custos adicionais e os riscos são limitados. Temos também o licenciamento. A organização, que seria o licenciador em um país, torna certos recursos disponíveis em outro país, que é conhecido como licenciado. Tecnologia, habilidades administrativas, direitos de patentes e cópias que permitem ao licenciado produzir e comercializar um produto similar àquele que o licenciador produz. Esses são exemplos das franquias. Investimento direto. Representam investimento direto de instalações de manufatura em outro país, em um alto nível de desenvolvimento no comércio internacional. Exemplo disso são as alianças e parcerias estratégicas, que são os empreendimentos em conjunto, conhecido como joint venture. A organização compartilha custos e riscos com outra organização para desenvolver novos produtos, construir uma nova instalação manufatureira ou estabelecer uma rede de vendas e distribuição.